Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1. Leremos os versículos de número 19 e 20. E nos diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Meus irmãos, uma das grandes acusações que o cristianismo contemporâneo recebe é a dificuldade de praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. A dificuldade que todos nós temos de colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos traz através da sua palavra. É muito fácil ser crente dentro da igreja, é muito fácil ser piedoso num momento igual a esse. A grande questão é quando nós saímos dos limites da igreja, dos limites eclesiásticos, fora daquilo que nós entendemos do olhar, quem sabe, do pastor ou da liderança. E muitas vezes nós confundimos isso e esquecemos que muito mais do que de repente um líder de uma igreja, existe um Deus no céu que espera aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse no Sermão do Monte: que sejamos sal e sejamos luz aonde nós estivermos. A impressão que nós temos, meus queridos, é que essa questão do testemunho, da prática da vida cristã, não é um problema apenas contemporâneo. É um problema que desde o nascedouro da igreja acontece. Nós acabamos de ler 2 versos, meus queridos, que parece-me que é uma metade, é um meio que Tiago utiliza para juntar os 2 propósitos da carta, que tem um propósito maravilhoso para todos nós. Esse texto, ou em especial essa epístola, foi escrito não pelo apóstolo Tiago, aquele que era filho de Zebedeu, aquele que era irmão de João. Não, o Tiago apóstolo, ele foi morto e registrado no capítulo 12 de Atos, quando pela espada de Herodes ele é morto. Quem seria então o autor desta epístola? Queridos, o que é comumente aceito, não só pela tradição, mas também pelos estudiosos que nós temos, é que esta epístola foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Aquele que em Marcos capítulo 6, verso 3, se colocava como um dos incrédulos da família de Jesus. Aquele que de repente não acreditava no seu próprio irmão como o Messias prometido do Velho Testamento. Mas que, meus queridos, a gente observa logo no início do capítulo 1 de Atos, quando aqueles 120 estavam no cenáculo esperando a descida do Espírito, quem está ali? Esse meio-irmão de Jesus, aquele que antes era um incrédulo, agora um convertido. E esse Tiago se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Tanto é que, se você adentrar um pouco o livro de Atos, no capítulo 15, você vai ver Tiago como um dos líderes, um dos moderadores daquilo que nós chamamos do primeiro concílio que acontece em Jerusalém. A circuncisão. O que temos, queridos, então, é que essa carta foi escrita, e num primeiro instante você observa no versículo 1 do capítulo 1, o destinatário dela, as 12 tribos que se encontram na dispersão. 12 tribos é uma referência aos judeus convertidos, aqueles judeus que, por exemplo, estavam em Atos 2, quando Pedro levanta-se e prega um dos maiores sermões da história. Eles se convertem a Cristo, eles reconhecem que o Jesus prometido no passado veio, levou sobre si a culpa do nosso pecado, e eles se arrependem naquele instante.
Logo após, no capítulo 4 de Atos, o que nós temos? Mais 2.000 conversões. A igreja primitiva, então, no primeiro instante, tinha 5.000 pessoas, e ela crescia. Porém, queridos, aparece aqui o termo dispersão. Não é difícil de falar sobre esse termo. Quem eram esses irmãos da dispersão? Quem eram esses irmãos que ele mesmo diz que estavam sendo provados? Esses irmãos, queridos, da dispersão, foram aqueles que receberam a ordem do próprio Senhor Jesus, antes de se fazer assunto aos céus, no versículo 8 do capítulo 1. Se você puder acompanhar, lá diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas por que o termo dispersão? Porque eles não quiseram cumprir esse ide do Senhor Jesus, quiseram ficar em Jerusalém. Também pudera, meus irmãos. Imagine comigo, quem que vai pregar na escola bíblica? O apóstolo João vai falar sobre o amor. Quem queria ir para Samaria? Quem queria ir para a Judeia? Quem queria ir para os confins da terra? Por exemplo, quem que vai pregar domingo à noite? Pedro, o grande apóstolo Pedro. Mas ir para a congregação? Jamais. Todos ficaram ali, aos pés dos apóstolos, ouvindo a palavra do Senhor. Mas e o ide? Não quiseram cumprir o ide. E o Senhor, meus queridos, como sempre, Ele olha para as nossas atitudes desobedientes, e quando muitos imaginam, Deus não vai nem se lembrar disso, Ele vai deixar para lá. Meus queridos, não é assim. O que Deus permite? Capítulo 7 de Atos, um diácono da igreja primitiva é levado perante o sinédrio, e perante o sinédrio ele é questionado, a razão da sua fé é questionada, e ele fala a verdade, a ponto de quem ouvia as verdades daquele servo, rilhavam os dentes de raiva. Por quê? Porque Estevão disse que eles mataram nada mais, nada menos do que o autor da vida, o Senhor Jesus. E eles, indignados, fazem o quê? Apedrejam aquele irmão. Aquele ato, queridos, gerou um medo na igreja. E se você puder observar logo após, no capítulo 8, você vê a igreja dispersa. Os irmãos na Judeia, logo após em Samaria, capítulo 13, a partir de Paulo e Estevão, Paulo e Barnabé, eles vão pelos confins da terra, cumprindo exatamente esse ide do Senhor Jesus. Não apenas Tiago, mas você vê, por exemplo, Pedro na sua carta, escrevendo para os forasteiros, aqueles que estão longe. Com que finalidade? Orientá-los. Tiago não é diferente, meus irmãos. Tiago escreve essa carta muito provavelmente entre os anos 45 e 50 da nossa era. No ano 62, ele mesmo, segundo a tradição, ele é apedrejado pelo sinédrio. Mas essa carta tem dois propósitos específicos e que aparece aqui no capítulo 1. Num primeiro instante, Tiago chama a atenção de como é que nós devemos lidar com as provações. E isso vai até o versículo 19. Num segundo instante, queridos, do verso 20 ao 27, ele fala a respeito dessa prática da vida cristã, da conduta que eu e você devemos ter quando saímos fora dos limites eclesiásticos. E parece-me, queridos, que essa é a atuada dele. Ele vai pelo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5 falando o quê? A respeito, queridos, deste bom testemunho que todos nós devemos dar, queridos, diante das pessoas e diante do mundo em que nós estamos inseridos. Olhando o primeiro propósito,
E esse propósito, queridos, é ensinar aqueles irmãos da dispersão a lidar de maneira correta com a provação, que era representado pela perseguição, ou com o sofrimento que a perseguição causava. Tiago diz o seguinte, dos versículos de número 2 a 4: tende por motivo de toda alegria passardes por provação. Como assim, pastor? Como assim? Está sofrendo, longe de casa, perseguido, e ter isso como motivo de alegria? Meus amados irmãos, a gente observa isso quando ele enfatiza. Olha comigo, o que ele diz no versículo 3? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança. Ele falando da alegria, queridos, que a provação, que o passar a provação deveria gerar no nosso coração. Essa alegria é fundamentada justamente por isso, perseverança. O que é perseverança? Irmãos, a perseverança é um aprofundamento de raízes. Os irmãos que já foram na praia, viram aqueles pés de coco? E aqueles pés de coco ficam o tempo todo balançando. O vento bate naquele pé, balança para um lado, para o outro. Existe uma coisa que nós não vemos, mas acontece. As raízes daquele pé de coco, ele vai aprofundando. E é justamente isso que acontece com todo aquele cristão que passa pelas provações. É como se fosse vento agitando ele para um lado e para o outro, e isso tem um propósito: perseverar, ter raízes profundas, e profundas no Senhor, profundas na sua palavra. Apenas isso? Não. Observe, meus queridos, o que ele diz também no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Observe o segundo propósito que gera alegria no nosso coração, para que sejamos perfeitos, íntegros, entre outras palavras, para que tenhamos amadurecimento. Algo tão importante para a nossa vida cristã. O quanto nós sofremos, meus queridos, pela falta desse amadurecimento, desse aprofundamento na nossa vida e na nossa intimidade com o Senhor. Tiago diz que esse fogo chamado de perseguição gera objetivos bons, perseverança, perfeição, integridade. Era algo que deveria gerar alegria no meio do povo de Deus e não tristeza. É possível ter alegria em meio às provações? Em meio aos sofrimentos? Aos sofrimentos que passamos? Tiago diz que sim. E isso, meus queridos, não era novidade, pelo menos não deveria ser. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão do Monte, nos versos 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E olha o que o Senhor Jesus diz: regozijai-vos, e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve a sua carta aos irmãos de Filipos, ele está preso. E a prisão romana, os calabouços romanos, meus queridos, é uma coisa terrível. Terrível. Se uma prisão brasileira já é algo que difícil até de narrar, tamanho é o sofrimento e angústia, geralmente os calabouços romanos eram um buraco feito no chão. E a pessoa era colocada lá dentro, e ele apenas via aquele buraco pelo qual ela foi inserida. A comida era das piores possíveis quando comia. Sofriam de enfermidades. Paulo estava sofrendo, não porque era um bandido,
não porque era alguém que tivesse feito mal para alguém, pelo contrário, ele apenas falou a respeito do amor de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele pregou salvação, ele pregou esperança a um povo sem esperança, e ele foi preso. E lá na prisão, quando muitos imaginavam um homem praguejando, reclamando da vida, da sua sorte, o que ele escreve para a igreja de Filipos? O capítulo 4 de Filipenses, verso 4 diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, meus queridos, a mensagem de Tiago não é uma coisa nova, é algo que o Senhor Jesus já tivera dito, ou já tinha dito, entendido pelo apóstolo Paulo e também por esse meio-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas isso, pastor? Não. Observe o verso 5 ao verso 8. Eles deveriam pedir sabedoria para lidar com as provações, com os sofrimentos que elas causavam. Queridos, é muito importante entendermos o sofrimento na vida do cristão. E antes de blasfemarmos, reclamarmos ou qualquer outra atitude daquilo que se espera de nós, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para lidarmos de maneira correta, coerente com todas as lutas que nós passamos. Senhor, me dá sabedoria para mim entender tudo isso, para mim não falar, como diz Goiano, falar bobeira. Sabedoria aqui, queridos, é diferente de conhecimento. Conhecimento a gente adquire nos bancos de escola, nos cursos e nos mais diferentes lugares. Mas sabedoria, queridos, é Deus quem dá. Me lembro de um professor contar a história. Ele foi um tipo de capelão em uma famosa escola aqui do Brasil, e ele dizia, convivia com muitos mestres, doutores, que conheciam sobre os mais diferentes assuntos. Porém, eram uns frustrados na vida. Conhecem muito sobre assuntos diversos, porém, não perseveram num casamento. Divorciados, 1, 2 e tantas vezes. Filhos largados, são escravos do álcool, das drogas. Conhecem muito, mas não têm sabedoria. Essa sabedoria não é a sabedoria mundana, e Tiago diz isso no capítulo 3, se você puder observar, versículo 15, Tiago diz que essa sabedoria mundana, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, característica de um coração com inveja amargurada, ele fala isso no verso 14, e sentimento faccioso. A sabedoria que Tiago está falando, registrada no capítulo 3, verso 17, é lá do alto, é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É essa sabedoria que devemos pedir ao Senhor, e detalhe, Ele promete dar. Terceira maneira que nós devemos lidar com as provações. Tiago, no verso 9 ao verso 11, ele diz: não fundamentem sua esperança diante do sofrimento nas riquezas. E ele explica por quê. Porque a riqueza, queridos, passa como a flor da erva. Aqui não é aquela flor, queridos, que dura vários dias ou até semanas, como por exemplo um antúrio. Não. Aqui, queridos, é aquela flor da erva, da relva, que nasce de manhã, e quando vem o sol, ela murcha e seca. E essa flor seca, no final da tarde, era usada pelos irmãos ali, para fazer aquele começo de fogo. Sabe, como quem já teve fogão a lenha, para você fazer o fogo, você tem que fazer aquelas lasquinhas, colocar o fogo ali. Eles usavam essa florzinha seca, que era aquilo que nós chamamos de pé de fogo.
Mas o que ele está mostrando, queridos, é que essa riqueza, que muitas vezes foi adquirida, aonde as pessoas se gloriavam nela, e se gloriavam de tal maneira que transformaram seus corações em corações soberbos, que maltrataram o seu próximo, e que de repente do dia para a noite perderam tudo, essa riqueza como flor da erva, Tiago diz, passa. E muitos daqueles irmãos sabiam do que Tiago estava falando. Muitos daqueles irmãos tiveram suas casas, suas propriedades confiscadas. Por causa da perseguição, eles perderam tudo, viram seus lares queimados e de uma hora para outra ficaram pobres. Mas Tiago ainda, do verso 12 ao verso 15, ele elimina aqui toda a confusão que há entre provação e tentação. E diga-se de passagem, não é uma confusão apenas da igreja primitiva, é uma confusão nossa também. Observe que provação, ela vem do Senhor, e é para o nosso bem. Tentação vem do mundo, da nossa carne e do diabo. E qual que é o propósito? Destruir. E por que nós estamos falando isso, meus irmãos? Nós precisamos discernir, para que tenhamos atitudes corretas, e diante de cada uma delas existem atitudes distintas, e ele explica isso. Tiago diz que quem suporta com perseverança a provação, receberá, sabe o que? Coroa da vida. Mas ele diz ainda no verso 15, quem não resistir à tentação, terá como fim último a morte. A preocupação do meio-irmão de Jesus é que nós não devemos confundir castigo do Senhor por conta dos nossos pecados com provação que vem do Senhor, que tem o objetivo de nos provar e aprovar. É muito comum, meus irmãos, nós ouvirmos, estou sendo provado. Aí você olha para a vida do cidadão, o cidadão é um nó cego, é um adúltero, mentiroso, trata mal todo mundo. E aí vem o peso da mão do Senhor e o que ele diz? Estou sendo provado. Mentira! Tá não. É correção do Senhor. Nós não devemos confundir. Como diz no Mato Grosso, a peia é por conta de pecados não arrependidos, não confessados. Eu conheci um senhor, trabalhei um tempo com ele, tudo que ele podia fazer para levar vantagem nos negócios, para passar até as pessoas para trás, ele fazia. E aí vinha o peso da mão de Deus e ele falava, sabe o quê? Estou sendo provado, eu sou igual Jó. Só que ele esquecia que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E ele, uma vergonha para o cristianismo que ele dizia confessar. É justamente, queridos, essa preocupação com o testemunho, que agora vem a segunda parte do propósito da escrita da carta de Tiago. A partir do verso 22, 20 e 21 é o texto lido. A partir do verso 22 é justamente a preocupação, enfatizar o aspecto prático do cristianismo. Viver aquilo que aprendemos, agir como cidadãos dos céus, ter um comportamento digno do cristianismo que nós confessamos. Vejamos, meus irmãos, no decorrer da carta, esse propósito. Verso 22 do capítulo 1, acompanha na sua Bíblia, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Olha ainda no verso 17 do capítulo 2, se você puder acompanhar essa mesma perspectiva. Assim também a fé, se não tiver obras, olha a prática, é o quê? Morta. Tiago diz que se acreditamos em Deus, devemos obedecer, principalmente no quesito amor ao próximo. Capítulo 3, em especial no verso 2: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, se somos convertidos, precisamos zelar daquilo que nós falamos, pois uma fala maldosa cria inúmeras situações, desqualificando o servo, a igreja, o pastor, vai todo mundo no bojo. Principalmente, queridos, a fala maldosa. Capítulo 4, se você puder olhar no verso 11, Tiago diz: não falem mal uns dos outros. Cuidado com isso. No capítulo 4 ainda, no início, a questão, meus queridos, é orar e não ser atendido. E Tiago pergunta o porquê disso. Observe: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. E ainda no capítulo 5, essa prática ruim do cristianismo pregado é observado em especial no verso 4, quando Tiago diz: patrões, paguem corretamente os salários dos trabalhadores que ceifam em vossas lavouras. Não os fraudeis, não useis de fraudes. O Senhor, olha o que ele diz, ouve o clamor dos ceifeiros. Ele ouve. Qual é a questão que é recorrente no decorrer da carta? Que aqueles irmãos fossem crentes em casa, na rua, no trabalho, na roda dos amigos, que eles dessem um bom testemunho da palavra do Senhor. Olhando para os versículos lidos no início, capítulo 1, versos 20 e 21, Tiago diz assim, num primeiro instante: saibam destas coisas, irmãos. Saibam dessas coisas. Os irmãos da dispersão deveriam ter conhecimento da parte do Senhor a respeito daquilo que eles estavam passando. Seja com respeito a atitudes corretas diante das provações e atitudes corretas diante desse assunto que acabamos de falar, que é um comportamento digno de Cristo. Capítulo 1, do verso 2, até nesse momento, verso 19, nós temos a instrução de maneira correta como lidar diante das provações. Já vimos que a provação ou as provações geram sofrimentos, e esses sofrimentos têm propósitos. Nós estamos estudando aqui, meus irmãos, todos os domingos de manhã, no templo, na sala Heróis da Fé. Nós estamos expondo o livro do Timothy Keller, pastor Tim Keller, com o seguinte tema: andando com Deus em meio à dor e o sofrimento. E esse autor, ele cita em especial que o sofrimento tem em especial dois propósitos. E ele cita dois personagens para falar desses propósitos. Primeiro, lá em 2 Reis capítulo 5, conta a história de um general de guerra, um comandante de guerra, um sírio chamado Naamã. Naamã tivera inúmeras vitórias com o auxílio do Senhor para a Síria. Só que ele tinha um problema, incurável aos olhos dos homens. Ele tinha lepra. E aquela lepra consumia sua carne. E ele maquiava aquele sofrimento com uma couraça de soldado. Mas quando ele despia aquela couraça,
o que estava diante do espelho era um homem sofrido. Ele fica sabendo que havia um homem em Israel, um homem de Deus que poderia lhe proporcionar cura. E ele vai até lá. Ele vai lá com presentes, ele vai lá com um contingente de soldados, ele vai lá querendo receber todas as honras de um chefe de Estado, todas as honras de quem sabe um comandante. E sabe o que acontece? O homem de Deus chamado Eliseu fala bem assim: menino, vai lá e fala para esse homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, aquilo foi um tapa na cara daquele homem. Como assim? Nesse riozinho sujo aí, de águas turvas? Não poderia ser em Damasco com rios de águas transparentes? Tem que ser aqui. E 7 vezes? Ele já ia montando no animal para voltar para a Síria. Alguém fala assim: comandante, tem um pouco mais de humildade. O homem de Deus falou para mergulhar, mergulha. E ele vai lá, mergulha. 1, 2, 5, 6. Na 7ª vez, aquele homem levanta, não apenas curado de sua lepra, mas curado de sua soberba e de sua arrogância, reconhecendo que não havia Deus como em Israel. O que o sofrimento gerou na vida daquele homem? Tim Keller diz que o sofrimento nos coloca no nosso real lugar. Nada além daquilo que Deus sabe quem realmente somos. Só isso? Não. Tim Keller diz que o segundo propósito do sofrimento é nos aproximar do Senhor. Não só com Ciro Naamã, mas com Jó, meus queridos. E ele cita o exemplo desse homem, que já era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e quem dizia isso não era o pastor da igreja dele, que talvez poderia paparicá-lo por conta da sua riqueza, um dos mais ricos do Oriente. Quem diz isso é aquele que sonda a mente e coração, aquele que conhece o mais íntimo do recôndito do coração do ser humano, o próprio Senhor. Mas ele passa pelo sofrimento, ele perde a riqueza, anoitece pobre, anoitece rico, amanhece pobre. Ele perde os filhos, meus irmãos, não apenas 1, mas 10. Ele perde, queridos, a sua saúde, da planta do pé da cabeça. O homem está cheio de tumores. O casamento dele parece que está em uma espécie de frangalhos, porque a mulher fala bem assim: meu filho, amaldiçoa a Deus e morre, acaba logo com isso tudo. E ele traz uma palavra amorosa, pelo amor de Deus, nunca falem isso, a louca, você fala como uma doida. Mas e aí vem os amigos, tentando consolar. E tem um capítulo inteiro no livro de Jó, que é como se eles dissessem assim: Jó, você deve ter batido na tua mãe, só pode, você deve ter tocado pedra na cruz, você está passando por isso. Começaram a encontrar motivos para o sofrimento dele. Mas Jó passa perseverantemente por tudo, e lá no final diz a palavra de Deus, ele mesmo reconhecendo: Senhor, eu só te conhecia de ouvir, o meu pai me contou a respeito do Senhor, isso já tinha gerado integridade e retidão, homem que se desviava do mal, que andava nos caminhos do Senhor. Mas ele diz agora: os meus olhos te veem. Isso tem que gerar um glória a Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou passando por um sofrimento, deve ser alguma macumba, alguém que deve ter feito algum despacho para mim. Para de falar bobeira. Servo do Senhor não tem isso não. Não há encantamento, não há nada disso.
Se Deus permite, tem propósitos. E saber os propósitos do sofrimento, como lidar com o sofrimento, como diz na carta no início, se alegrar, pedir sabedoria, não depositar esperança na riqueza, fazer uma correta distinção entre provação e tentação, era o desafio de Tiago há centenas de anos atrás, não apenas para aquela igreja, mas para mim e para você, meu irmão. Principalmente, queridos, diante dos sofrimentos que muitos estão passando nos nossos dias. Perda de renda, perda de emprego, falência de empresas, problemas de saúde, dificuldades no casamento, na criação de filhos. Eu preciso entender que isso cumpre propósitos e são para o nosso bem. A segunda divisão do texto tem a ver com uma ordem. Sejam prontos para ouvir. Meus irmãos, nesse momento vemos a preocupação de Tiago em evitar precipitações daqueles irmãos diante das provações, dos sofrimentos, diante das situações que aqueles irmãos estavam passando. Tiago diz, antes de falar qualquer coisa, que vocês não têm toda a noção, ouça, espera um pouco, não seja ansioso. Como se o Senhor, diante das provações, das lutas que eles estavam passando, dissesse, eu não terminei, espera um pouco, ouça. O termo aqui para prontos para ouvir, é um termo hebraico conhecido como táxis. É a origem da palavra táxi que nós temos na língua portuguesa, que também significa rápido. O que Tiago está dizendo é que nós devemos ser rápidos para ouvir. Zenon, um pensador antigo, dizia, temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Tiago, dentro dessa perspectiva, no versículo 21, queridos, ele traz mais uma instrução com relação a isso. Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade. O objetivo do nosso autor aqui é mostrar que o ser humano deve retirar as suas vestes sujas de impureza e muita maldade que os impedem de receber essa palavra. E a figura aqui, o contexto dela é agropastoril. Eu me lembro bem, meus queridos, quando um fazendeiro no Mato Grosso resolvia corrigir o solo da terra degradada, ele passava uma grade naquele pasto, ou ele passava um veneno primeiro que secava tudo o pasto, e ele passava uma grade de maneira que o propósito era eliminar, em especial aquela braquiária, plantada lá na década de 70, que já estava sofrida. E eles faziam a correção da terra, limpava toda ela e depois eles lançavam a semente. Geralmente a semente de milho, porque ele precisava tirar os recursos investidos com todo esse preparo da correção da terra degradada. Essa é a figura que Tiago utiliza. Você precisa tirar a braquiária da terra do teu coração, limpá-la. E ele chama isso de quê? De impureza e de muita maldade. Para quê? Para que a palavra que você ouvir penetre na terra do seu coração e nada venha a sufocá-la. Ainda no verso 25, sobre essa questão de prontos para ouvir, ele fala que nós devemos ser ouvintes, não negligentes.
Ouvinte negligente é aquele que ouve e não coloca em prática, que parece que é a tônica de toda a carta, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu posso ouvir, achar bonito, interessante, mas longe de mim viver aquilo que aprendo. E Tiago diz que se fizermos isso, nós pecamos. Olha o que diz o capítulo 4:17, aquele que sabe o que deve fazer, ou que deve fazer o bem e não faz, nisto ele está pecando. Tiago nos ensina que os pecados não são apenas por atitudes, e também por omissões. Terceira divisão, sejam tardios para falar. Se num primeiro instante ele usa a expressão pronto para ouvir, que também significa rápido para ouvir, agora a fala é contrária. Ele diz, seja tardio para falar. O termo utilizado aqui é brades, que significa não falar de imediato, pensar antes de falar. E como eu disse, queridos, essa preocupação parece que anda de mãos dadas em toda a carta, todos os assuntos trabalhados por Tiago. No verso 26, aparece a expressão refrear a língua, colocada como condição para uma verdadeira religião. Tiago repete esse cuidado no capítulo 3, quando ele fala do perfeito varão, que tem dentre as várias características a capacidade de controlar a boca. Tiago diz, quando se controla a boca, controla-se o corpo todo, e o exemplo que ele cita é o freio na boca de um cavalo. Mas o objetivo principal, aqui nós já mencionamos um pouco, no capítulo 4, versos 11 e 12, é que os irmãos não falem mal uns dos outros. Ele diz que aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só, diz Tiago, é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, pois, quem és, que julgas o teu próximo? Você não está falando apenas do teu próximo, mas do Senhor, diz Tiago. Reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele faz algumas perguntas que nós devemos considerar, meus irmãos. Primeira delas, o que temos a dizer é verdadeiro? É oportuno? Edifica? Transmite graça aos que ouvem? Ele ainda diz, geralmente falamos antes de pensar, de ouvir, de orar e de medir as consequências. Há um provérbio em inglês que diz, tu és senhor da palavra não dita, a palavra dita é teu senhor. Por isso que Davi diz no Salmo 143, verso 3, põe, ó Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tiago enfatiza, ouça mais, e não fale sem pensar, sem meditar. A quarta e última divisão, seja tardio para se irar. Novamente, aparece o termo tardio, brades, como já enfatizamos. Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. Geralmente, meus queridos, a ira humana é desgovernada, destruidora e pecaminosa. A obra da carne jamais produz a justiça de Deus. Pelo contrário, é a ação humana. E é nesse momento que praticamos vários erros, vários enganos. O sábio Salomão diz no Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Tiago explica que devemos ser tardios em irar. Observe o verso 20, a ira do homem não produz justiça de Deus.
Como já mencionamos, a ira do homem é pecaminosa e a justiça do Senhor é santa, perfeita, e é nela que devemos esperar. Quero trazer algumas rápidas conclusões, meus irmãos. Primeira, todo crente deve ser dirigido pela palavra do Senhor. Se você é servo do Senhor, quem dirige os teus passos, suas atitudes, o seu pensar, tem que ser o Deus da palavra, a palavra de Deus. Observe que o salmista diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, não é a minha lanterninha, o meu achômetro, é a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Entre outras palavras, ouça mais a Bíblia, espere, receba a palavra do Senhor, considere os seus ensinos, a palavra do Senhor é perfeita. Vais tomar uma decisão na vida? Busque o Senhor. Como diz Paulo em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, ou seja, aquilo que decide. O Senhor dá paz diante das decisões fundamentadas em sua palavra. Segundo, a consciência da palavra deve gerar prática correta, coerente com a Bíblia, com aquilo que nós aprendemos. Muito bom, ou muito bem, entendi, o que devo fazer? Agir, praticar aquilo que você aprendeu. É o que Tiago diz no verso 22, tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Por último, observe como viveu o Senhor Jesus. Cristo foi coerente com tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus, no Velho Testamento. Ele não mudou uma vírgula, ele não acrescentou um tio, ele simplesmente viveu. E quando ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está corrigindo uma interpretação errada que os líderes religiosos estavam dando, porque o seu propósito era ser bíblico. Na tentação, ele não mudou o seu comportamento. Quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que ele faz? As tentações vêm e ele rebate todas elas com a palavra do Senhor. Está com fome? Transforma essas pedras em pães. E o que ele responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quando ele passou pela dor do Calvário, se submetendo à vontade do Senhor, num primeiro instante ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas de repente ele diz, contudo, faça-se a tua vontade. Cristo cumpriu fielmente tudo aquilo que estava proposto para nos salvar, quando ele disse, está consumado. Pelos seus algozes, ele intercedeu quando disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele poderia mandar chover fogo do céu, pedir uma legião de anjos para tirar ele daquela condição, mas ele preferiu simplesmente amar. Foi fiel. Foi um fiel cumpridor da palavra até o fim, não praguejou, não blasfemou, simplesmente disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que tal imitá-lo? Que tal imitar o Senhor Jesus? Que tal nós mudarmos a história? Se somos acusados de não viver o cristianismo que pregamos, ao exemplo de Jesus, podemos e devemos começar. E começar hoje. Vamos orar?